Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje chegou o tão esperado dia, tão esperado vídeo que a gente prometeu para vocês sobre como a gente conseguiu vir para Portugal já legalizados, né, com visto de trabalho. Então fica aí no vídeo até o final que a gente vai dar todas as dicas, passo a passo, então para você conseguir isso também. Então se inscreve aí no canal, se inscreve agora, tá precisando de inscrito, dá like e fica até o fim do vídeo, tem as dicas. Bom, gente, a gente sempre teve o sonho, né, de sair do país, de morar em outro lugar, e aí a gente começou a pesquisar, né, as oportunidades que a gente teria, os países que seria possível que a gente fosse, né, e aí Portugal foi um dos países que tinha algumas facilidades, né. As escolhas foram, né, primeiro do meu trabalho, que tem vaga no mundo inteiro, Portugal principalmente, a questão do diploma também, para ela validar, para eu validar, tem a facilidade da língua, que em outros países é mais difícil, e também a questão da imigração, né, de conseguir visto de trabalho, que Portugal facilita um pouco para nós brasileiros. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse processo para o Matheus conseguir o trabalho ainda estando no Brasil, aqui em Portugal, né? E aí, amor, como é que foi? Como é que foi o pontapé inicial? Como que demos início a esse processo? A partir do momento que nós decidimos sair do Brasil mesmo, né, ir atrás de emprego, decidimos por Portugal. Então eu comecei a me preparar. Primeira coisa, primeiro passo foi pegar meu currículo e atualizar, né? Porque eu estava já na última empresa, não tinha atualizado ainda, atualizei certinho. Eu posso até talvez depois deixar um modelo aí do meu currículo. Eu acho que é um modelo bom, não é nada muito sofisticado, mas ele fala não só as minhas atividades, né? O nome da minha profissão, que é DBA Oracle, né? Administro banco de dados, mas os projetos que eu trabalhei, isso é importante colocar no currículo e as tecnologias, nós que somos da área de TI, trabalhamos com isso. Então, a primeira coisa foi atualizar o currículo. A segunda coisa foi traduzir o currículo para o inglês. Eu já tinha uma versão também, mas estava desatualizada, né? E algumas empresas pedem um currículo em inglês, então já atualizei também. Bom, então o currículo atualizado, isso demorou 1 mês e meio, eu não acreditava na época, eu falava, como que demora tanto para atualizar isso? Eu falava para ele. Revisava, aí eu reescrevia uma parte, aí eu tinha que acertar o inglês de novo. Aí certo que a pessoa é perfeccionista, né? Então tem essa questão também. É o meu defeito que eu falo nas entrevistas. Qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. É pior que é verdade. Não, mas eu não falo isso. Bom, mas aí depois, passado todo esse tempo, a gente começou então a procurar vagas dentro da área aí do Matheus, certo? Então, como eu sou DBA Oracle, aqui na Europa, em todo lugar do mundo, as maiores vagas, assim, quantidade é de programação. Pessoal que programa front-end, back-end, mobile, né, para telemóvel, essas coisas tem mais vagas. A minha área, que é de infraestrutura, né, quem é dessa área de banco de dados, as vagas são menos. Então, sei lá, para cada 9 vagas de programação e outras áreas, uma era minha. Mas mesmo assim, tinham muitas vagas em aberto, muitas. E como que a gente procura, né? LinkedIn também, né? O famoso LinkedIn. Você vai lá, procura as vagas. Você não precisa só procurar, você pode colocar lá para ele te avisar quando tem vagas novas também. Então eu fiz isso, fiz o filtro lá, a Oracle, e fui só mandando. Então foi esse o próximo passo, foi começar a me candidatar, né? Mais ou menos quantas empresas, amor? Putz, que eu me candidatei, umas 30, sei lá. Nossa, nem eu sabia que era tanto. Umas 25, não sei, de 20 a 30, não lembro direito, mas foi bastante. E aí, você recebeu feedback de quantas? Então, aí eu fiz umas 10 entrevistas, assim, que chamaram para a entrevista inicial. E geralmente é aquela primeira entrevista com uma pessoa do RH, né? Não é uma pessoa tão técnica, então as perguntas não são muito técnicas. E vale dizer que uma coisa importante nas entrevistas, quem quer vir para a Europa, até no Brasil, né? É você ter um pouquinho de inglês, né? Eu lembro que você fez várias em inglês, né? Teve algumas que eu fiz algumas partes em inglês, mas geralmente nas empresas eles costumam pedir, no meio da entrevista, eles falam, qual que é o seu nível de inglês? No meu caso, eu coloco fluente. Eu não sei se hoje eu estou tão fluente em inglês,
mas eu trabalhei numa multinacional americana por muitos anos, com vários colegas americanos, uma equipe fora do país. É isso trabalhando no Brasil, né? No Brasil, trabalhava no Brasil para uma multinacional americana. Então isso me ajudou muito a desenvolver o inglês, porque eram reuniões e tal. Então o meu inglês eu coloco fluente, apesar de já fazia uns 3 anos que eu tinha saído da empresa, já não estava praticando tanto, mas para uma entrevista assim, né, pessoa da RH, foi tranquilo. E eles perguntam, né, eles tipo perguntam assim, eles perguntam alguma coisa fora da sua Fora da área? fora da área técnica, não fazem perguntas técnicas. Eles falam, fala um hobby que você faz fora, que você gosta de fazer fora da empresa, né? E aí... Eu lembro que perguntaram também em inglês, nessa parte de inglês, por que que você estava querendo mudar de país? é verdade. Perguntaram sobre o meu trabalho, o que que eu faria, Isso. como é que ia ser, né? As perguntas eram bem pessoais mesmo, bem pessoal. Bom, eles perguntavam isso, eu respondia em inglês, tal. Como meu inglês é bom, né? Então eles faziam 1 ou 2 perguntas e já viam. Tá, e aí você fez então umas 10 entrevistas, umas 10 empresas, e quantas te chamaram para a segunda fase? Eu acho que foram umas 3 que foram para a segunda fase. Outra coisa que a gente no começo, a gente começou a mandar, eu mandei os currículos, a gente nem pensava que ia dar certo, né? Foi uma tentativa, né? Vamos mandar, vamos ver o que dá, né? Não tava nem com esperança, assim, de dar certo, porque eu falei, vamos ver, né? E a gente não tava desesperado também, porque o Matheus trabalhava no Brasil numa boa empresa, recebia um salário ok, né? Então a gente não tinha desespero, assim, né? Pra sair, pra conseguir algo. Foi mais uma tentativa, vamos tentar, né? Principalmente para ver essas dificuldades, né? Como que é a entrevista, porque muda a cultura, muda um pouco a forma das pessoas lidarem, mas é coisa bem pouca, né? No final eu vi que é muito parecido com os processos no Brasil, então não foi algo muito fora, então foi para testar. Mandei os currículos para testar. E outra coisa diferente aqui do Brasil, apesar da demanda de muitas vagas e muita necessidade, eles têm um processo lento, né? Então você manda o currículo, aí passa 1, 2 semanas, aí alguém te responde, aí marca uma entrevista às vezes para 1 mês depois, sabe? Não é aquele negócio desesperado, né? Então foi indo assim, então foi um processo aí, sei lá, uns 2, 3 meses nessas entrevistas. A gente então realmente não achava que ia dar certo, eu queria mesmo ver depois, né? Minha ideia depois das entrevistas era ver o meu currículo e adequar. Ô Zé doido, atrapalhou o vídeo. Malucão. Ele até respirou fundo. Então, depois dessa primeira fase, a ideia era adequar o currículo. Outra coisa é que eles sempre vão perguntar faixa salarial, quanto você quer ganhar. E aí você tem que pesquisar no Google mesmo. Primeiro, né, o quanto é o custo de vida, né? A gente via muitos vídeos no YouTube e tal, mas é muito difícil ter essa noção fora. Você tem que pesquisar. Tem uns sites que mostram a faixa salarial, né? Tipo Glassdoor, esses sites que é para o mundo inteiro. E uns sites de Portugal mesmo, pesquisas, né? De quanto ganha para sua área. Então, no meu caso, eu sou sênior, né? Eu tenho muitos anos de experiência no Brasil. Quantos anos de experiência? Muitos. Vai, entrega aí. Vou falar mais de 20. Mais de 20. E trabalhando com TI, né? Desde novo. Já vou aproveitar o engate, então. Com mais de 20, foi relativamente fácil de conseguir o emprego aí, mais ou menos o salário que você queria, né? Que você imaginava que estava dentro. E se eu for um recém-formado, sei lá, comecei a trabalhar faz pouco tempo na área, é fácil de conseguir, não é? Então, aí é mais difícil, né? Tipo, você vai sair para a empresa te chamar do Brasil para trabalhar aqui, ele supõe que você tem uma certa experiência. Às vezes a empresa investe, né? A empresa faz todo um processo e eles geralmente não fazem para uma pessoa que está começando a trabalhar agora. Então eu acho que pelo menos uns 4, 5 anos de experiência para a empresa pegar. Lógico,
Se você tem menos, tenta, ué. Quer tentar, vai lá, né? Aquela velha história, o não você já tem, né? Então, tenta, ué, de repente consegue, não é uma regra. Mas eu lembro que tinha uma coisa que você falava assim, que às vezes eles procuravam gente com menos experiência, porque o salário era um pouco menor, então eles tinham interesse nesse tipo de trabalhador também. Assim, na área de TI é o júnior, o pleno e o sênior, né? O júnior eles não querem tanto, o sênior também aí já tem um salário mais alto, então eles estão mais procurando quem é pleno ali, que tem os seus de 5 a 10 anos de experiência, né? Que não é o topo ali de salário. Então, muitas vezes eu pesquisei, eu cheguei a um salário bruto, também lembrar que aqui você tem que falar o salário bruto ou líquido que você quer ganhar. Algumas empresas pediam bruto, outras pediam para você falar o líquido. Então, às vezes eu colocava o salário que eu queria, que era uma faixa de sênior aqui, muitas empresas já falavam que, não dá para isso, não tá muito alto tal, e já não prosseguiam, né, no processo. E aí para muitos seniors aí isso pode parecer um impeditivo, mas é só uma dificuldade, uma pedrinha no caminho, mas que no fim o Matheus é sênior e também deu certo, né? Então, assim, lógico que tem essa faixa aí que eles preferem, mas vai ter uma vaga aí que vai se adequar à sua situação. É a necessidade, a empresa vai precisar e você tem que ir pesquisando, né? Por isso mesmo que eu falei, era a primeira rodada, eu nem achei, porque tem todos esses pontos que eu não sabia direito. A primeira entrevista que me perguntaram, eu não sabia que eu respondia direito de pretensão, né? Eu tinha uma ideia. Eles perguntam, às vezes tem empresas que têm sede aqui no Porto, onde a gente mora, e Lisboa. Então eles falam, mas você quer vir morar em Lisboa ou Porto? Eu falei, não sei, né? Do que a gente olhou assim, pesquisou vídeos, a nossa primeira preferência era aqui o Porto. Mas também você sempre deixava aberto, né? Assim, onde a empresa precisasse, a gente iria. É isso. Então, essas coisas eles perguntam na entrevista, né? E, bom, de todas essas, acabou que umas 2 ou 3 que avançou. E aí são entrevistas mais técnicas, né? Assim, com o seu gestor ou alguém mais técnico do time. E uma delas foi a que acabou dando mais certo, apesar de eu ter achado que não daria. Eu lembro que o Matheus me contou, amor, eu acho que essa daí não vai dar certo, que foi essa que deu certo, na verdade. Eu falei, mas por quê? Aí o Matheus disse que essa empresa que o Matheus trabalha agora, eles têm uma sede em Curitiba. Uma filial em Curitiba. E aí eles perguntaram na entrevista, mas você não tem interesse, né, de trabalhar nessa filial de Curitiba? E aí o Matheus disse, olha, o meu interesse, assim, só se valer a pena financeiramente falando, lá, né? Mas aí o interesse maior era como era vir embora. O Matheus deixou isso bem claro quando eles perguntaram. Então, quando acabou essa entrevista, eu lembro que o Matheus comentou, amor, acho que não vai rolar, porque eles já me perguntaram, eu falei que não queria, então acho que não vai dar certo. E aí, depois dessa última fase que você fez, rolou um tempão? Foram o quê? Foi mais de um mês, eu acho, não sei. Demorou pra chegar. A gente já tava até... Tanto que nesse período entre esperar essa resposta e ter essa resposta, a gente pegou o cachorrinho, né? E a gente não imaginava que já ia dar certo. Pegou um filhote. Sem nem imaginar que ia ter que fazer a gente já tinha... Né? Porque se tivesse dando certo antes, a gente não pegaria o bichinho. Coitado do Charlie. Porque a gente já sabia que é um trâmite grande para trazer. Tem o vídeo aí, né? Você pode ver aí no cardzinho. Tá bem completinho. Sobre como tem um trazer. Vai ter que trazer ele e já aproveita. Como trazer, que dá um trabalho. Então, um dia antes de eu receber a proposta, que foi em julho. Não, foi em junho, né? Foi em junho. Um dia antes, nós pegamos o Charlie. E aí, no dia seguinte, chegou a proposta por e-mail. Realmente foi inesperado, porque essa terceira fase deixou a gente bem desanimado. Mas no fim... assim... Eles viram que valia a pena mesmo assim, né? A gente ia tentar, até porque vaga, fecha, abre, aparece mais empresas, mais vagas. Isso com o tempo, por isso que você vai tentando, uma hora vai dar certo. Mas no fim, acabou que nessa empresa deu certo, avançou, veio a proposta. Já deu certo de primeira, né? Então... Mas e aí o tempo, assim, você começou a atualizar o currículo, foi em? Fevereiro, março, né? Por aí, acho que lá para fevereiro já comecei. E a resposta final dessa empresa, no caso, foi em junho. 25 de junho, quase comecinho de julho. E aí você começou a trabalhar lá, você ficou um mês trabalhando ainda na empresa anterior, cumprindo aviso prévio, né? Então começou a trabalhar em agosto aqui
na empresa de Portugal, mas ainda do Brasil até sair o visto, certo? Isso. Eu comecei remoto mesmo, né? E várias empresas até hoje dão essa possibilidade de começar remoto. Algumas você tem que vir para cá, né? Para começar, mas a maioria você já começa. Então eu já comecei a partir de lá do Brasil, em agosto. Agosto de 2021. Agosto do ano passado. Enquanto isso, eu fui fazendo os trâmites de visto com a empresa. O bom aqui é uma empresa muito tranquila nesse sentido, não me apressou em nada para vir, tanto é que a gente deixou de vir no fim do ano passado para fazer uma viagem, né? Porque quando você vai pedir o visto, você tem que mandar o seu passaporte. Já estava programada a viagem. Já estava programada. E aí para eles estava tranquilo, então nós fizemos a viagem no fim de dezembro ainda, né? Foi começo de dezembro de 2021. E só depois que eu mandei os documentos lá para VFS no Brasil, para mandar para o consulado, para depois vir para cá. E a gente foi receber lá para março, meio de março, final de março, o meu passaporte, né, com o visto. Isso. Qual foi o visto? O visto é o D3, né, com Tecvisa. Esse visto é para profissionais altamente qualificados, não é exclusivo para TI, tem casos aí, você pode pesquisar, até no YouTube eu já vi pessoas que vieram com outras profissões para cá através desse visto. E o Tecvisa é uma qualificação do D3, que é algo que o governo aqui criou para atrair, ter um processo mais rápido para os profissionais de outros países. Então, quando a empresa é certificada nisso, ela emite um documento que você anexa no visto. Em teoria, deveria ser mais rápido o processo. Ele exige um pouco menos coisas, né? Por exemplo, não precisa ter diploma superior, tal. Se você tiver uns 5 anos de experiência, já supre. Enfim, tem algumas facilidades. E então, esse foi o tipo de visto que eu vim. Mas, depois participando de grupos aí, né? Tem gente que vem com visto D1, que não é trabalhador qualificado. Tem gente que vem com D2, que é como se fosse o PJ no Brasil. Muitas empresas contratam por esse. Tem gente que vem como estudante, enfim, o visto. A gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso, porque tem muito detalhe aí, que foi difícil juntar a documentação, tal, mandar todos os processos. Mas o visto em si, da gente mandar os documentos, mandar todos os documentos corretos, né? Porque no meio do processo teve um documento que faltou, eles nos pediram de novo, mas entre mandar todos os documentos certinhos e sair o visto, quanto tempo? Foi final de dezembro, a gente mandou na semana do Natal ali, do Natal no Novo, e chegou o visto em março, né? Praticamente em março. Foi 3 meses aí, né? Quase 3 meses. É que demorou essa questão do documento no meio e tal. E aí nós viemos em abril, né? Então foi um tempinho aí. Se for contar da emissão, de pedir o visto até chegar aqui, foram uns 4 meses, né? Quase isso. É isso mesmo. Bom, gente, então é isso. Acho que tá bem completinho o vídeo aí com todos os passos para você, principalmente que você que é da área de TI, mas não só, atualizar aí seu LinkedIn, conseguir vir para Portugal já com visto de trabalho. Isso facilita muito a vida aqui. Depois a gente pode até fazer um vídeo, né? Explicando as coisas direitinho aí depois que chega aqui, mas... Por exemplo, a parte da residência, que tem esse outro vídeo aí que a gente falou, né? Veio muito rápido por conta do visto de trabalho. Né? Então, vir com visto de trabalho, não é possível vir de outra forma, mas vir com visto de trabalho já facilita muitas coisas e acelera muito o processo para você se legalizar aqui, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem ligados aí no canal. Mais uma vez vou pedir para vocês se inscreverem, que a gente sempre vai estar trazendo aí vários assuntos variados sobre a vida aqui em Portugal, sobre passeios, viagens, sobre tirar o visto, enfim. Tá bom? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você faz isso, tem que deixar aquele finzinho para ficar os cards, né?